Já começamos? Começamos. Bom, boa tarde a todas e todos. Boa tarde. Nós estamos aqui hoje nesse evento aqui do Festival de Conhecimento da FRJ para falar sobre diversidade de gênero, trabalho e direitos humanos. A nossa modalidade de apresentação é um bate-papo. Meu nome é Henrique Ribeiro de Carvalho. Eu estou aqui com a professora Maria Celeste Simões Marques. Ela é professora da pós-graduação em Políticas Públicas em Direitos Humanos, professora e diretora do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos, Sueli Souza de Almeida, da UFRJ, e coordenadora do Grupo de Estudos Direitos Humanos e Justiça, o GED-JUS, vinculado ao Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos da UFRJ. E eu tenho o prazer de estar aqui nesse momento batendo papo com o Henrique, né? Henrique que ombreia conosco a docência no NEPDH, né? Já foi egresso do nosso programa de pós-graduação em Políticas Públicas em Direitos Humanos, né? É hoje um pesquisador do nosso grupo GEDJUS, que é o Grupo de Estudo de Direitos Humanos e Justiça, onde o nosso foco é trabalhar determinados segmentos que conversam com o sistema de justiça, e entre esses segmentos a comunidade LGBTI+. Né? Henrique também é um advogado que representa esses interesses específicos e essas pesquisas, intervenções necessárias junto à OAB do Rio de Janeiro, né, como presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero, né, e é um prazer estar aqui com vocês, para a gente poder dividir um pouquinho o que a gente vem estudando e as questões que nos preocupam mais objetivamente no GEDJUS e nas pesquisas do NEPDH. Né? Henrique, você começa, eu falo, o que você... Você pode começar, Celeste, eu dou sequência dentro do que você apresentaste. Você pode fazer aquela apresentação geral e a gente vai batendo esse papo, né? Então, vamos fazer aqui uma introdução muito rápida. Vou tentar ser rápida, porque o nosso tempo é curto, né? Bom, gente, é preciso a gente transcender a noção de democracia como consenso, né? Vê-la como um espaço de conflitos, de luta, né? Uma participação no processo decisório e na partilha de poder, né? Então, como é de comum sabença, a sociabilidade estruturada na época do trabalho, como categoria central do trabalho fixo, previsível, longo prazo, de produção fordista, dentro do consenso welfarista, não se sustenta, né? O que não significa dizer que pensar e ver o trabalho e suas transformações na sociedade contemporânea e na vida das pessoas, dos corpos que trabalham, né, tenha perdido a sua centralidade. Né? Ao contrário, né? A hiperprecarização no mundo do trabalho reflete a barbárie e violência que está impressa na vida em todos os cantos do planeta, né? Os crimes de ódio, as rotas migratórias, segregações, discriminações de toda sorte, explorações diversas de crianças, mulheres e pessoas da comunidade LGBTI+, em especial, mas não somente, né? Estão aí com seus direitos humanos solapados, e tudo acontece na contramão aí das promessas republicanas de paz, do direito, da democracia, né? Isso para quem acredita ainda naquela história do contrato social, né? Então, a história nos ensina que nos tempos de depressão sempre é promovida a solidariedade, né? A chave de solidariedade, não foi diferente no modelo social do welfare, né? Já no último quartil do século XIX, nós temos aí, contraditoriamente, uma questão mediada com o avanço científico-tecnológico que desencadeou não só o social, como a ética, e propôs um modelo de Estado mínimo, né? Com o qual ainda hoje convivemos, compartilhamos nossas vivências. Violência e trabalho, então, continuam irmanadas, e a banalização dos conceitos de categorias analíticas, como exclusão e inclusão social, vêm irmanadas também com conceitos e categorias como opressão, né, dominação, exploração, subordinação.
dentre tantos outros que vão derivar do exame crítico da luta de classe na sociedade salarial, né? São definições, termos para antigas práticas, e a questão, aí, entre aspas, né, questão, ela não é meramente semântica, né? A relação entre exclusão e inclusão, ela identifica a iniquidade da desigualdade, que é a raiz do nosso sistema, do sistema hegemônico, né? Nós temos uma massa de trabalhadores que são desprovidos de direitos, que integram, eu vou tomar por empréstimo a expressão do George Agamben, né, a chamada vida nua, né, e que estão à margem do reconhecimento de exercícios de cidadania nesse incantável, inatingível mundo dos direitos. E esses dificilmente têm acesso aos direitos na dimensão da sua Constituição, mas obtém reconhecimentos, não raras vezes, marginais, né? E assim a gente identifica que o Estado punitivo, o Estado produtivo, eles provocam a intervenção pública através das políticas públicas. E essas políticas públicas nem sempre estão em atendimento aos interesses da massa trabalhadora, às vezes muito ao contrário, né? Hoje, no Brasil, nós convivemos com formas e mecanismos de exploração de mão de obra hiperprecarizadas. Temos uma multiplicidade de formas de contratos, métodos, mecanismos que integram as chamadas relações de trabalho, algumas reguladas por legislações, outras nem tantas, né? E aí temos o contrato realidade, né? Situações de fato. Então, o uso de mão de obra de imigrantes indocumentados, de refugiados, de população em situação de rua, e outras nem sempre envolvidas, atividades envolvidas com os chamados objetos lícitos, como é o caso de exploração de pessoas em condições escravas, né? Trabalhadores do sexo com subordinação, né? Que não tem esse reconhecimento por conta do nosso Código Penal brasileiro, né? Que caracteriza o rufianismo. Então, tivemos algum avanço com relação ao reconhecimento de profissionais do sexo para efeitos de recolhimentos previdenciários, mas desprovido de uma política de saúde, desprovido de qualquer tipo de amparo mais objetivo e específico, né? Também temos todos os tráficos aí de todos os gêneros, de arma, de fogo, de pessoas, jogo do bicho, milícias, entre tantas outras condutas e atos antijurídicos, né? Então, para esses humanos, nós não temos as suficientes nem efetivas... Para esses humanos, nós não temos as suficientes nem efetivas políticas públicas formais. Então, nós precisamos evidenciar as chamadas relações de trabalhos opacas, né, ou invisibilizadas. E esse é um dos nossos objetivos, né? Especialmente essas atividades que são ligadas ao ilícito e ao proibido, dentro das categorias de direito do trabalho, né? Então, temos uma massa de excluídos aí do mercado formal, perversamente constituída no e a partir do próprio Estado sistematicamente, né? Ele informa o sistema hegemônico. Então, esse é um mecanismo de exploração que, geminado a outros mecanismos, como terceirizações, quarteirizações, avanço tecnológico de trabalhadores de dispositivos e aplicativos, né? E que hoje não são só os entregadores de comida e de Uber Eats e outro Uber, né? Mas também aí todos os profissionais de serviço que, nesse momento em especial, estão com as suas vidas profissionais focadas no virtual, né? Então, também são prestadores de serviços e profissionais de serviços de dispositivos e plataformas, né? Então, essas questões todas, sem qualquer proteção efetiva à automação, essa automação crescente, também são exemplos e os temas da vez da precarização que avança de forma inclemente sobre as vidas, né? Então, formas exploratórias do humano que geram opacidade nas relações, elas despersonificam o beneficiário com o dispêndio do trabalho do outro e coisificam o ser, pela impessoalidade, a subtração do subjetivismo do trabalhador,
né? Então, lhe subtrai, em suma, né, a saúde física e psíquica e suga-lhe a própria vida, na contramão das conquistas expressas na Constituição Federal, especialmente o artigo 1º, inciso 3º, né, que elenca como objetivo fundamental aí, que trata da dignidade da pessoa e elenca como objetivo fundamental na construção de uma sociedade também livre, justa, solidária, né? Agora, em tempos de Covid, especialmente, né, essa crise se evidencia, ela se aprofunda, se precipita nas nossas vidas, nos legando uma inteligibilidade da necropolítica, né, que Mbembe nos traz de reflexão, e também nos mostra quais são, aí eu vou usar uma expressão da Butler, né, quais são os corpos marcados para morrer nos quadros de guerra, né? Então, nós temos aí várias reflexões com relação ao mundo do trabalho, em especial para alguns grupos mais vulnerabilizados. Entre esses grupos, nós temos a comunidade LGBTI+, né? Então, não só a produção de políticas públicas, mas fazer uma reflexão do que nós temos em termos de assimilação nas relações de trabalho. E aí eu me permito também uma aproximação com a escola de Dijon, do Christophe Dejour, com relação à psicodinâmica do trabalho, né? Porque o trabalho ele pode ser estruturante e propiciar o desenvolvimento das potencialidades humanas, né? Ser muito positivo, mas o trabalho também pode ser degradante a tal ponto que leve uma pessoa à morte, né? A cometer um suicídio, a entrar num estado depressivo. E, especialmente, quando nós falamos da comunidade LGBTI+, nós estamos falando de um grupo historicamente discriminado, segregado e vulnerabilizado, né? E, com relação a esses trabalhadores, esses corpos que trabalham, nós temos insuficientes políticas públicas, quer no Brasil como no mundo, né? Em muitos países, né? E aqui no Brasil, especialmente, nós precisamos ter olhares de ver e sermos mais propositivos e críticos, né? Especialmente quando nos referimos ao sistema de justiça, né? Porque nós temos que pensar como se dá a inserção pelo trabalho, a acessibilidade ao trabalho, né? A que tipo de trabalho, porque o gênero de trabalho é fundamental, né, para se pensar nessa inclusão e nessa inserção dessa gama de trabalhadores, os tipos de riscos a que os gêneros de trabalho os submetem, né, que são expressivos, bem sabemos, a discriminação e o assédio moral, que ainda se faz bastante presente e poucos e raros casos nós temos de uma efetiva decisão pedagógica por parte do sistema de justiça, né, que implique numa mudança, numa reflexão de mudança de cultura e de postura da sociedade contemporânea, e também a ausência de trabalho para essa comunidade em especial, né? Então, esses são alguns dos vetores e também linhas de pesquisa e de estudo que se fazem extremamente necessários para a gente estar discutindo e implementando ou ampliando as políticas públicas existentes, né? As poucas políticas, né? Eu gostaria de destacar, por fim, a atuação do Ministério Público do Trabalho, né, e a necessária constituição de uma rede entre todas as organizações da sociedade civil que se debruçam sobre o tema, né, do trabalho da comunidade LGBTI, e o Ministério Público do Trabalho, né? Essa rede já existe em muitos estados, mas ela precisa se intensificar, né, no sentido de que tenha uma maior repercussão e efetividade, né? Eu fico por aqui, quero ouvir um pouquinho Henrique também, não só aí nessa questão introdutória, mas também com relação às pesquisas que ele já vem desenvolvendo e que eu tenho o prazer de acompanhar, né? Vamos lá, Henrique. Celeste, obrigado por essa introdução riquíssima e que eu acho que dá espaço para a gente discutir a pesquisa que nós fizemos juntos, né? Então, a professora Celeste me orientou
no mestrado em Políticas Públicas em Direitos Humanos na UFRJ, e é uma pesquisa que a gente desenvolveu no GEDJUS, que foi pensar como o sistema de justiça, especialmente do Rio de Janeiro, entende essas pessoas travestis e transexuais. Ou seja, a nossa pesquisa teve por objetivo analisar as decisões judiciais sobre retificação de nome e sexo-gênero de pessoas que assim solicitavam junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, num período aí que variou, né, de 2009 a 2015. Então, nosso interesse principal era perceber como o sistema de justiça percebia essas pessoas. Aí, mais uma vez, tomando outra expressão da Butler de empréstimo, como essas pessoas se tornavam inteligíveis perante o sistema de justiça. Então, o primeiro ponto que se destaca é que era necessário construir uma inteligibilidade com base na heteronormatividade, na medida em que o sistema de justiça é orientado por perspectivas heteronormativas, perspectivas binárias, perspectivas essencializantes, perspectivas naturalizantes. Ou seja, o que se percebeu ali daquelas decisões é que havia uma dificuldade muito grande do Tribunal de Justiça de reconhecer as pessoas travestis e transexuais enquanto sujeitos de direito. Ou seja, pessoas que poderiam ter a sua identidade de gênero, portanto, reconhecida junto ao Tribunal de Justiça. Porque a maioria dos argumentos, dos conceitos que se mobilizava, era conceitos relacionados à essencialização do gênero, à biologização do gênero. Então, era preciso, né, mobilizar esses argumentos para que, então, esses direitos fossem reconhecidos. Em que medida isso se comunica ao mundo do trabalho? Existe uma comunicação do nome, sexo, gênero no mundo do trabalho por meio de um documento que é a carteira de trabalho. Ou seja, na medida que uma pessoa travesti transexual vai se candidatar a uma carreira, né, uma profissão, e a sua aparência e o nome social que essa pessoa apresenta diferem daquele nome, daquele sexo-gênero que está inscrito na carteira de trabalho, e isso faz com que, efetivamente, como a professora Maria Celeste apontou, essa vida se constitua enquanto uma vida nua, ou seja, utilizando a expressão do George Agamben, ou seja, é uma vida que não é passível de reconhecimento de direitos, é uma vida que está sujeita a precarizações, é uma vida, tomando a expressão da Butler, que não é passível de luto. Não à toa, por exemplo, o Brasil lidera as estatísticas internacionais de assassinatos de pessoas travestis e transexuais. Não porque exista subnotificação, mas, sobretudo, porque não há notificação. Porque essas pessoas, esses crimes, né, contra pessoas travestis e transexuais são registrados, né, enquanto crimes de simples homicídio, não são registrados homicídios com base na LGBTfobia, as pessoas são registradas de acordo com a sua certidão de nascimento e não de acordo com o seu gênero autoatribuído e o seu nome social e o nome que essa pessoa assim deseja ser reconhecida. Ou seja, essas categorias ainda se tornam muito presentes e elas se tornam categorias que vão informar a forma como essas pessoas serão reconhecidas no mundo do trabalho. A pesquisa também aponta, né, que ao fim e ao cabo, o Poder Judiciário acaba, na maioria das vezes, ampliando essas discriminações que são vividas socialmente. Eu estou analisando aí, estou fazendo a pesquisa, a gente está analisando, né, essas decisões do Tribunal de Justiça, antes da decisão do Supremo Tribunal Federal em 2018, que reconhece a possibilidade das pessoas travestis e transexuais realizarem alterações do nome, sexo, gênero, né, nos seus registros, nos seus assentos, né, nos cartórios de registro civil, sem a necessidade de apresentar exames médicos. Uma das conclusões do trabalho, né, e aí utilizando uma das autoras que foi fundamental para esse trabalho, que é a Ingeborg Maus, que é uma historiadora alemã, o que ela aponta é que o judiciário se torna um superego da sociedade. Ou seja, numa sociedade em que os direitos da população LGBTI+, eles não são reconhecidos pelas vias que seriam as vias num sistema democrático apropriadas para isso, que é o poder legislativo, há necessidade, portanto, de intervenção do Poder Judiciário para reconhecer direitos, o que aponta para um déficit democrático. Ou seja, se as políticas públicas elas não são reconhecidas
por meio do processo legislativo, né, da definição de agenda, da articulação entre sociedade civil e agentes do Estado, da definição de prioridades, da organização do orçamento, aquele ciclo de políticas públicas clássico, há necessidade, portanto, de judicialização. A judicialização aponta para algo que está acontecendo na sociedade, porque a gente não pode perceber a democracia como um regime apenas da maioria. Uma perspectiva democrática, né, ela pode entender o regime da maioria, mas que minorias ou grupos subrepresentados têm os seus direitos resguardados, ou seja, têm os seus direitos garantidos, que existe aí uma Constituição Federal que vai informar a aplicação desses direitos, existem os tratados internacionais de direitos humanos que orientam a atuação das juízas e juízes e do próprio Poder Legislativo. Então, essa é uma das conclusões que a pesquisa aponta. A não existência de políticas públicas para a população LGBTI+, aponta, portanto, para uma subrepresentatividade dessa parcela da população. Como bem a professora Maria Celeste apontou, a gente tem que destacar aí o papel do Ministério Público, ou seja, o Ministério Público do Trabalho, portanto, vem desenvolvendo, né, um papel fundamental. E aí eu destaco, mais uma vez, um trabalho, né, que a gente desenvolveu também aí na reunião científica do Grupo de Pesquisa Trabalho Escravo Contemporâneo, sob coordenação do professor Ricardo Rezende Figueira, em que se discutiu, por exemplo, a Operação Cinderela, ou seja, a intersecção entre a pauta da diversidade sexual e de gênero e trabalho escravo contemporâneo, por meio de uma operação que resgatou diversas mulheres travestis e transexuais que eram aliciadas nas regiões norte e nordeste do Brasil e que eram levadas para São Paulo com a promessa de que sofreriam aí alterações corporais, que receberiam roupas para adequá-las à sua identidade de gênero, a identidade de gênero com a qual elas se reconheceriam. E muitas foram submetidas a trabalhos degradantes, a privação de liberdade, né, a dívidas impagáveis, que se encaixam naquilo que a gente entende, não só a legislação penal entende como trabalho escravo, mas a própria área de trabalho escravo contemporâneo entende como, efetivamente, né, o trabalho escravo, né, a escravidão por dívida. E aí a gente adiciona, por meio de uma perspectiva interseccional, os estudos de diversidade sexual de gênero, porque aí a gente tem uma outra variável, né, um outro vértice de análise. O trabalho escravo ele não vai, nessa perspectiva, se relacionar apenas às pessoas que estão no campo, às pessoas que estão relacionadas a plantações ou à presença de chineses no Rio de Janeiro, mas existe aí a vertente da população LGBTI+, que objetiva adequar a sua identidade de gênero, que é excluída dos processos de socialização nas escolas, ou seja, que não tem a possibilidade, por exemplo, de permanecer na escola, porque não existe um acolhimento escolar para aquela população sexo-gênero diversa, porque muitas vezes a escola ela reitera, né, ela amplia essas discriminações que existem na sociedade, que existem nas escolas, o bullying escolar contra a população LGBTI+, é uma realidade. O próprio kit anti-homofobia, que durante o governo da presidenta Dilma Rousseff foi vetado e que tinha por objetivo instruir as professoras e professores sobre como acolher essas crianças e adolescentes que destoavam do modelo heteronormativo, né, que tinham orientações, identidades diversas, né, e que poderiam sofrer violências. Da mesma forma, a discussão hoje, por exemplo, das cotas para pessoas travestis e transexuais que vem sofrendo aí ataque de setores conservadores da sociedade, mas tem por objetivo promover a inserção dessa população que tem uma média de vida de 35 anos, ou seja, uma pessoa travesti transexual, ela é considerada idosa aos 35 anos. Por quê? Porque o índice de mortalidade é altíssimo. Ou seja, é preciso, então, pensar políticas públicas para essa parcela da população no que diz respeito à educação, no que diz respeito à inserção laboral. Aqui, né, o nosso bate-papo hoje não tem por objetivo criminalizar, por exemplo, a prostituição. O que nós queremos também apontar é que a prostituição para a população travesti e transexual, ela se torna a única alternativa.
Então, não existem políticas públicas estatais relacionadas a trabalho, né, não existem políticas públicas estatais relacionadas à geração de renda, a emprego, à educação, que façam com que essa população deixe de ser, como bem apontou a professora Maria Celeste, vida nua, ou seja, uma população que tem várias precarizações sobre as quais incidem naqueles corpos, a precarização por ser LGBTI+, a precarização por ser população trabalhadora, né, e que amplia essas opressões. Então, acho que a gente tem por objetivo aqui, né, professora Celeste, eu acho que é pensar a integração dessas agendas. Como é que a agenda, por exemplo, de diversidade de gênero, a agenda de direitos humanos, a agenda de trabalho, elas se interseccionam hoje? Como é que a gente tem que pensar essas agendas, não como era pensada no passado, de forma interseccional, mas, sobretudo, em tempos de pandemia, como a gente pode fazer essas agendas dialogarem. Eu acho que é uma iniciativa que o GEDJUS traz para a comunidade da UFRJ, por meio do Festival de Conhecimento, por meio desse bate-papo, traz a urgência de que mais trabalhos sejam desenvolvidos nessa seara. O trabalho pensado de forma ampla, né, ele acaba tendo uma importância muito grande quando a gente começa a perceber os universos micro-sociais em que essa agenda de trabalho se intersecciona. Ou seja, essa precarização, ela se intersecciona com outros segmentos populacionais que são precarizados. Em que medida, por exemplo, a população LGBTI+, que muitas vezes, agora na pandemia, o que a gente tem observado, ela se integra com a população sem teto, com a população de rua, né? Ou seja, existe uma intersecção aí desses segmentos sociais sobre os quais as políticas públicas têm que incidir, sobre os quais não apenas os agentes públicos, mas a sociedade civil como um todo tem que refletir, porque, por exemplo, os conselhos sociais, eles têm como princípio básico a paridade, ou seja, as organizações não governamentais, as representações sociais, elas estão junto com o governo para decidir como essas políticas públicas elas vão se estabelecer, como elas vão se construir, né? Então, a gente passa para um momento em que a gente não pode apenas deixar para a administração pública ou apenas para as instâncias governamentais e de representatividade, ou para o Poder Judiciário, esse debate de políticas públicas, né? O Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos, não só no seu trabalho na graduação, mas, sobretudo, na pós-graduação, vem apresentando, desde a sua criação, diversas perspectivas de intervenção na sociedade, né, de debate entre a academia e a sociedade, para ampliar essas agendas. Eu queria até a gente passar a palavra para a professora Maria Celeste para fazer mais alguns comentários, porque eu acho que o NEP-DH ele tem trazido muito esse debate, esse diálogo com a sociedade, né, professora Maria Celeste? É isso, Henrique, é sempre um prazer te ouvir. De fato, assim, nós não existimos sem a organização da sociedade civil, porque a nossa perspectiva de direitos humanos não é da Declaração Formal de Direitos Humanos da ONU, né? É uma abordagem da teoria crítica dos direitos humanos que quer refletir a sociedade de fato, né? A sociedade das vidas reais, né? E dessa vida nua, né? Que a Agamben nos apresenta e nos faz pensar nessa chave, né? Daquilo que não está dentro do Estado de Direito, mas que sobrevive ao redor desse Estado que não se destina a todos, né? Então, nós temos que alargar realmente as conquistas, a luta, ela é uma luta de fundo, e que atinge todas as searas da vida. O trabalho não seria diferente na medida que nós temos essa perspectiva de centralidade do trabalho na vida humana, né? Então, em todas as vidas humanas, porque todas as vidas importam, não é isso? Então, se todas as vidas importam, nós temos que realmente dar visibilidade a vidas e segmentos específicos que têm as suas especificidades e que precisam ter respostas também específicas dessa dita estatalidade e do mundo de direito, né? Então, é nessa perspectiva que a gente vem fazendo levantamentos, pesquisas e apresentando alguns artigos, que inclusive nós temos um blog, né, do GEDJUS, que nós precisamos atualizar com os nossos últimos artigos, né, Henrique, com relação a essas pesquisas que você acaba de citar, não só da Operação Cinderela,
cujos fiscais do Ministério do Trabalho tiveram também uma atuação bem rica, né? Esse caso se tornou um caso emblemático, nós temos outros que dizem respeito também à comunidade LGBTI+, mas esse caso que o Henrique teve aí a felicidade de fazer um artigo de muita qualidade sobre os seus contornos, ele evidencia para o sistema de justiça a necessidade de se ter olhos de ver, né? E de se ter um alcance sobre essas vidas que trabalham, esses corpos que trabalham, e que não são corpos que podem ser designados somente no binarismo e na sua essencialidade, né? Que há de se transcender esses paradigmas, esses limites, né? Postos na maior parte das decisões do sistema de justiça brasileiro, né? Nós fizemos um grande levantamento já, uma grande gama, e, lamentavelmente, o conservadorismo se mostra presente em todas essas decisões, né? Com esse viés de violência sobre essas vidas humanas, né? Dados os números de homicídios, e eu me permito também dizer de feminicídios, né? Porque há casos específicos com relação às mulheres trans e a outras mulheres lésbicas, etc. e tal, e que não se caracteriza como tal. Nós temos uma dificuldade enorme da tipificação, porque mesmo os sistemas de justiça especializados, como um caso, por exemplo, de uma DEAN, ainda é refratária em recepcionar casos da comunidade LGBTI+, né? Então, assim, há preconceitos sobre preconceitos, discriminações sobrepostas, né? E, além das discriminações sobrepostas, né, você tem o quê? O viés da violência estrutural constitutiva da sociedade brasileira, né? Henrique chamou atenção aqui para o bullying e para a violência nas escolas, que não só tem dificuldade no reconhecimento das identidades diferenciadas, mas além das escolas, né, e antes das escolas, a família. Nós precisamos também transcender, né, essa noção de que família é um espaço de paz e de não violência, né? A comunidade está aí para dizer que, né, sofre violência desde o berço, né? Então, isso, sem dúvida nenhuma, vai impactar nos reconhecimentos sociais vindouros, né? Então, a gente precisa realmente ter uma reflexão um tanto mais aprofundada, alargada, e que alcance um debate nacional e mundial, né? Assim, há muitas representações já, mas são insuficientes, porque a gente não consegue, no dia a dia, verificar uma assimilação natural, né? Vou contar aqui para vocês um episódio prosaico aqui da minha vida, né? Eu tenho um filho que está hoje com 15 anos. Quando ele tinha 5 anos, numa fila de supermercado, ele me perguntou, supermercado cheio, início de mês, né? Mamãe, é normal um homem beijar na boca de outro homem na rua? Aí todo mundo parou para ouvir o que eu ia responder, né? E eu disse para ele, filho, o conceito de normalidade é um conceito estatístico, né? E as estatísticas são manipuladas, né? Então, meu filho, não acredite nesse parâmetro de normalidade, porque ele é falacioso, tá? Então, ele é falso, tá? Olhe para além dele e para além dessas estatísticas. Mas não deixe de olhar as estatísticas também, porque elas são reveladoras até quando elas omitem dados importantes. Então, olhe para elas e produza elas, sobretudo, né? Então, quando você crescer, você vai pensar. Ele tinha só 5 anos, ele ficou paradinho me olhando, né, dizendo assim, essa é minha mãe. Mas, pois é, eu disse, olha, meu filho, se o normal não significa ser natural. Se na natureza nós temos homossexualidade, por que não teríamos entre nós humanos que também fazemos parte da natureza, né? E aí uma senhora me repreendeu no ato, disse, a senhora está promovendo, né, a homossexualidade no seu filho, que é uma criança, isso é crime, a senhora devia ser criminalizada, né? Então, vejam, essa violência ela se faz presente dentro das casas, dentro dos supermercados, dentro das escolas, ela está presente no nosso cotidiano, né? E Celeste, eu acho que tem um ponto importante, que eu acho que é até um gancho para um outro trabalho que a gente fez, que eu acho que vale a pena mencionar, uma outra pesquisa que a gente fez no GEDJUS,
né, que é essa interseccionalidade das violências, né, que é, por exemplo, pensar a violência doméstica, né, e um trabalho que a gente já desenvolveu, que a professora Celeste apresentou na Universidade de Salamanca, que é pensar a violência doméstica, né, ou seja, a mobilização da categoria de gênero na aplicação da Lei Maria da Penha para mulheres travestis e transexuais, né? Eu acho que esse é um tema super importante, porque se a gente está falando da violência que acontece dentro das casas contra a população LGBTI+, a gente tem que pensar também na violência doméstica que acontece contra mulheres travestis e transexuais, e que a agressão, efetivamente, ela se dá a partir da perspectiva de gênero, ou seja, elas são agredidas por serem mulheres. Então, né, isso, eu acho que é um tema super importante para a gente debater também, que existe aí uma intersecção entre direitos humanos e diversidade sexual e de gênero, né? Sim, e como diz a Silvia Federici, ser mulher nesse mundo é ser trabalho, né? E é ser trabalho explorado, maximamente explorado, né? Porque nós sabemos que essa desigualdade é abissal, né? Quando se trata de trabalho doméstico em especial, né? Então, nós temos sim uma apropriação de trabalho doméstico pela marca do feminino, né? Que se aproxima de situações análogas a de escravo em algumas situações, né? Não podemos generalizar, por óbvio, mas, sem dúvida nenhuma, é uma outra reflexão a ser feita, né? Ser mulher é ser trabalho, né? Então, essa chave de discutir diversidade sexual, violência, trabalho e os direitos humanos, mas os direitos humanos não só no marco da reflexão crítica, mas nos direitos humanos proativo, de como podem ser marcos, como bem o Henrique colocou, para as fundamentações de reconhecimentos, principalmente pelo nosso sistema de justiça, né? Então, nós temos trabalhado nessa perspectiva nos GEDIOS e nas nossas outras atuações, nas nossas outras trincheiras de trabalho, né? Com vista a que aquelas conquistas que já obtivemos na seara dos direitos humanos, tanto no cenário nacional, com algumas poucas políticas públicas, quanto no cenário internacional, se façam presentes nos casos concretos, nas vidas concretas dos corpos que trabalham, sejam eles ou não da comunidade LGBTI, mas em especial dessas comunidades, tendo em vista que são corpos historicamente segregados, discriminados e que merecem, sim, uma atenção a mais. E eu acho que tem um outro elemento aí, né, que é essa interseccionalidade das lutas dos grupos sociais, né, subrepresentados. Então, quando a gente discutia, por exemplo, a aplicação da Lei Maria da Penha para pessoas travestis e transexuais, né, nesse artigo, nos artigos que a gente já escreveu sobre isso, eu acho que um ponto interessante da pesquisa é pensar que é quase um senso comum achar que as leis são outorgadas sem as lutas populares que visibilizam aquelas lutas. Foi assim na Revolução Francesa, foi assim na Revolução Americana, foi assim na criação da própria Organização das Nações Unidas, e foi assim também, por exemplo, com relação à Lei Maria da Penha. Então, nesse artigo, eu faço até uma pequena memória sobre essa parte que a gente escreveu, porque o que nós chamamos a atenção ali é que a Lei Maria da Penha, ela foi fruto de uma organização das organizações não governamentais feministas, que levaram o caso da senhora Maria da Penha Fernandes, que era uma professora universitária, que era agredida pelo marido, levaram ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos, primeiro a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, responsabilizando o Brasil por não observar a Convenção de Belém do Pará, ou seja, por não promover políticas públicas de combate à violência doméstica. E foi por meio, né, de uma recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos que o Brasil, né, percebeu a importância daquele caso e que essas organizações não governamentais, junto com a deputada Jandira Fegali, construíram a Lei Maria da Penha a várias mãos, né, com várias organizações, que foi, então, sancionada pelo presidente Lula, pelo, então, presidente à época. Ou seja, existiu, então, um compromisso do Estado brasileiro para que esse caso não fosse levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Brasil fosse condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por não cumprir a Convenção de Belém do Pará que ele tinha assinado. Então, a gente tem que eu acho, destacar aqui, eu acho importante, que as políticas públicas de direitos humanos, elas são resultado
das lutas sociais, pelo reconhecimento de direitos, né? Eu acho que esse é um ponto super importante para a gente levantar aqui e trazer aqui discussão, né? Sem dúvida. Direito não nasce em árvore, direito é objeto de luta e de conquista, né? Então, esse discurso conservador e retrógrado de que direitos são concessões, não, direitos são conquistas, e conquistas com base em vidas concretas, né? Usando a expressão, né, do sangue, suor e lágrima, é exatamente isso, né? Então, a gente precisa ter o farol para trás da história para poder avançar, né? Para poder olhar para frente e desenvolver um pouco mais, né, essa perspectiva. Nesse momento, no Brasil, nós estamos muito desolados, né? Porque em meio a todas essas questões de violência estrutural, essa direitização do mundo e também da política nacional não nos favorece no desenvolvimento das políticas públicas em direitos humanos, né? Nos deixa, por vezes, desanimados, mas isso significa que a gente precisa respirar fundo e se preparar para continuar a luta, né? Porque ela é árdua, longa, ainda temos muito a cumprir, muito a fazer. Nesse cenário de fundamentalismo religioso que também incide diretamente sobre a vida de determinados segmentos da sociedade, em especial o público que a gente vem se referindo, né, os trabalhadores LGBTI+, nós temos vivido relações aqui de necrocristãos, né? Então, necrocristãos que vêm pregando realmente uma política de morte, de eliminação, né? Contrários ao aborto, contrários às atividades de profissionais do sexo. A cartilha de profissionais do sexo, por exemplo, do antigo Ministério do Trabalho, que estava online, foi cassada. Existe ainda a codificação para aqueles que trabalham não com subordinação, mas como profissionais autônomos, como já falei, mas a cartilha que visava preservar vidas, né, e meios de inserção no trabalho foi eliminada, né, e eliminada no contexto desse atual governo, né. Então, é uma situação bem delicada, nós temos que ter fôlego para continuar os nossos estudos, as nossas proposições, e pensar em dias melhores, né? Medo e esperança faziam parte lá da proposta de Hobbes no Leviatã, né, no Tratado Político, e ainda se faz presente nas nossas vidas, né, e no nosso dia a dia, né? Temos medo, mas temos esperança, né? E eu acho que tem um elemento aí que você traz da necropolítica, que eu acho que é importante a gente pensar, e aí eu acho que a função da universidade pública, né, gratuita e universal, ela se torna cada vez mais importante, que é como é que nós podemos articular essas categorias, esses conceitos, que são pensados para pensar a sociedade, o papel do Estado, as violências que interseccionam essa relação entre Estado e sociedade. Como é que a gente articula, por exemplo, esses conceitos com a nossa realidade? Né? Então, pensar, por exemplo, as vidas nuas, né? A ideia de vida nua que a Agamben propõe, com as pessoas LGBTI+, com as pessoas negras, com as mulheres, né? Com travestis negras, né? Com mulheres negras e lésbicas, com homens negros homossexuais, ou seja, todas essas categorias em articulação, faz com que a necropolítica, que é um conceito aí trabalhado pelo professor sul-africano, camaronês, Achille Mbembe, se torne, por exemplo, um conceito que a gente tem cada vez mais que desenvolver e que articular, né? Porque pensando aí no que o Foucault propõe, né, ou seja, essa ideia de biopolítica enquanto controle social, que é um controle que se exerce desde que a pessoa nasce até o momento em que ela morre, por meio da designação do nome, do sexo, gênero, onde a pessoa mora, onde passou, ou seja, o controle das fronteiras, esse controle que se expande para o sistema internacional, que se expande, por exemplo, o que a gente verifica hoje, né, com essa história das fake news, ou seja, esse controle das mídias sociais, essa perspectiva biopolítica, ela pode se converter em necropolítica, sobretudo quando existem populações que são entendidas enquanto alvo, que é o que o Mbembe propõe, não apenas pelo Estado. Ou seja, a ideia do Mbembe não é pensar apenas no Estado enquanto promotor da morte,
mas em setores sociais, e que ele vai destacar aí as milícias, por exemplo, né? Ele está pensando no caso da África, mas a gente pode pensar em outros setores da sociedade brasileira, né? Que vão se articular para exterminar parcelas da população, que aí, tomando mais uma vez de empréstimo a proposição do Agamben, são parcelas da população que estão em situação de vulnerabilidade. Estão em situação de vulnerabilidade porque não recebem a proteção do Estado, porque não são reconhecidas pelo Estado enquanto humanos. Então, mais uma vez, a teoria crítica dos direitos humanos, ela propõe que a gente pense essa categoria de universalidade dos direitos humanos, ou seja, não significa que a gente tenha que desconsiderar a universalidade dos direitos humanos, mas tenha que pensar as particularidades que estão relacionadas a grupos sociais específicos. Se não fosse assim, né, depois da criação da Organização das Nações Unidas, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós não teríamos, por exemplo, uma convenção específica para as mulheres, uma convenção específica para os povos indígenas, uma convenção específica para a discriminação racial. Nós não teríamos, por exemplo, um expert, que é o Victor Madrigal, um expert relacionado à diversidade sexual e de gênero, que agora acaba essa semana de emitir um relatório relacionado a essas terapias de conversão, que não são apenas uma realidade brasileira, mas são uma realidade no mundo, são um problema mais do que uma realidade, né? Ou seja, essas categorias, a categoria da necropolítica, ele é uma categoria que eu acho que se adequa a muitas das violações pelas quais determinados grupos sociais passam hoje em dia, né? Ou seja, quando a gente vai pensar em diversidade sexual e de gênero e direitos humanos no mundo do trabalho, a necropolítica acaba sendo uma categoria fundamental para a gente pensar, né, essas temáticas. Isso também nos remete ao que você vinha falando, né? A proposta interseccional. Nós temos camadas de violações, camadas de situações que precisam ser analisadas, não é? Então, sobre determinadas vidas, determinados corpos que trabalham, você tem uma série de situações que precisam ser sopesadas e que precisam ser analisadas, né? Então, a interseccionalidade, ela não se restringe, não fica somente nesse tripé clássico, né, da primeira proposição da mesma, né, da reflexão da mesma, em torno de classe, gênero e raça. Ela transcende muito isso, né, porque ela vai entrelaçar várias outras categorias, né. Há uma pensadora contemporânea também, africana, que é a Haute Curiel, e a Haute Curiel, ela, em que pese está falando, ela usa uma metodologia feminista, está falando no registro do feminismo, ela não exclui, por óbvio, também outras marcas do feminino. E a Haute Curiel, ela vai mostrar que essa retratação interseccional, na realidade, ela é limitadora, né? Que se ela não for feita a análise junto com uma perspectiva também decolonial, com uma perspectiva histórica, com uma perspectiva de uma metodologia segmentada, ela também fica carente, fica muito lacunosa, né? Então, assim, nós precisamos analisar todas as camadas incidentes sobre os corpos e as vidas dessas pessoas, né? Sob a perspectiva ampliada de um direito humano, mas de um direito humano crítico, né? De um direito humano que pense o multicultural também, né? Aliás, nesse momento nós estamos aqui dialogando e, paralelamente, há um diálogo também da PR5 com o professor Boaventura Souza Santos, né? Que tem seu texto clássico sobre o multiculturalismo, né? E os direitos humanos, né? E propõe determinadas alternativas de se pensar. Então, assim, nós temos, ao meu ver, e dentro daquilo que a gente vem discutindo no GEDJUS entre vários profissionais, condições, sim, de via controle de convencionalidade, considerando aí as convenções internacionais, estar dando aporte ao sistema de justiça para que esse sistema de justiça olhe com olhos de ver, né, essa população e esses trabalhadores que são invisibilizados e essa relação tão opaca, né, que se traduz no dia a dia. Sabemos que a maior parte desses profissionais foram empurrados para a atividade sexual, né? Então temos uma grande gama de profissionais do sexo. Eu convido também a quem estiver assistindo aqui o vídeo que não deixe de assistir um documentário que foi apoiado à época pela Secretaria de Direitos Humanos, ele é de 2008, do Joel Zito, que se chama Cinderelas, Lobos e um Príncipe Encantado.
Esse documentário ele vai tratar de múltiplas lesões de direitos humanos, e não só a comunidade LGBTI+, mas vai falar especificamente da realidade do profissional do sexo no Brasil, né? E vai falar também do tráfico humano, né? Que é outra questão que incide sobre esses corpos mais diretamente, e que está vinculada à necropolítica, porque os casos de homicídios relacionados são também inúmeros, não é? Então, assim, não tem como a gente estar dissociando essa perspectiva de inclusão social sem pensar no trabalho e na sobrevivência desses corpos que trabalham, e das violências, e até mesmo da necropolítica, incidentes sobre os mesmos, né? Então, essa vulnerabilidade, ela é infinitamente maior, e o nosso sistema de justiça não pode se furtar a olhar isso, né? Então, assim como nós conquistamos para as mulheres, via feminismos, juizado especializado, delegacia especializada, são caminhos a se pensar, são caminhos a se construir também para a comunidade LGBTI+, né? Porque as DEANs não dão conta, né? Quando não são refratárias as recepções, né? O judiciário também, né? Então, eu penso que a gente tem muito ainda a construir, né? Temos muito a dialogar, muito a pesquisar, muito a evidenciar e muito a construir dentro dessa proposta aí de Brasil que a gente quer deixar de legado para os nossos vindouros, né? E Celeste, tem uma questão, Finalizando, né? tem alguns comentários aqui, eu vou me permitir ler, né? Sim. A Simone diz o seguinte: infelizmente, o espaço escolar ainda é de exclusão por muitos educadores. Deveria ser, de fato, disseminador de conhecimento e valorização dos direitos. Né? E ela continua: a lei emana das representatividades dos gargalos, os quais são dados visibilidade através dos movimentos sociais. Esse espaço de discussão deveria estar com fila de espera para acesso, mas a luta é longa. A Tânia diz o seguinte: sou professora da rede pública e, infelizmente, muitos professores abraçaram o conservadorismo como escola ideal da família. Com isso, perpassam os preconceitos que estamos fartos, ou seja, exatamente o que a gente estava discutindo, né? A Simone também comenta: família, escola, espaços sociais são fundamentais para quebrar esse pensamento preconceituoso enraizado culturalmente e que faz a sociedade tolir direitos de desrespeitar a diversidade. Enquanto precisamos dialogar sobre diversidade, é porque o preconceito ainda não acabou, né? Ou seja, existe aí existe uma perspectiva muito importante para a gente pensar a diversidade e construir esse diálogo com as escolas, ou seja, em que medida, né, é necessário também, e aí eu destaco um trabalho muito interessante que foi desenvolvido pelo FRJ, eu tive a felicidade de trabalhar, que foi o Ser Igual, Ser Diferente, né? Um dos coordenadores foi o Murilo Peixoto da Mota, sociólogo, o doutor Murilo Peixoto da Mota, do NEP-DH, que era levar a questão da diversidade sexual e de gênero para a formação dos professores da educação básica, né? Então, eu acho que esses cursos, é um curso EAD, né, deveria se ampliar mais, né? Só me engano, era PR5 ou PR4, então é necessário ampliar esses espaços, né? Tem uma outra questão aqui, que é pedindo para repetir o nome do documentário, é Cinderela, Lobos e um Príncipe Encantado. É do Joel Zito. Foi uma produção de 2008, apoiada pela Secretaria de Direitos Humanos. Você encontra fácil, tá disponibilizado na rede pública, então você encontra fácil e é de fundamental importância. É um documentário que eu particularmente sempre uso nas minhas aulas de direitos humanos e trabalho, né, para falar especificamente do trabalho dos profissionais do sexo, ok? É isso, gente. Eu acho que a gente está finalizando. Eu queria aproveitar aqui o gancho também que o Henrique me deu, de lembrar dois outros grupos de estudos e pesquisas que nós temos no NEP-DH, que é um coordenado pelo professor Murilo Mota, né, o Ganimedes, e o outro, o professor Sérgio Batista, que não é professor do NEP-DH, mas é professor do PPDH, que é o Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Direitos Humanos, que é vinculado ao NEP, é um pedagogo, profissional da educação, e que traz esse debate da educação sexual e de diversidade sexual nas escolas, né?
Então, tem um trabalho rico, e são muito bem-vindos, e que eles continuem a produzir bastante, junto com a gente também, né, Henrique? Porque Com certeza. o diálogo precisa ser ampliado, né? Com E é isso. certeza. E essa relação, Celeste, eu acho que para finalizar, né, fazendo as nossas considerações finais, né, a Tânia traz até um ponto aqui importante: a nossa LDB contempla as diversidades, contempla a formação para a cidadania plena, contempla todas essas questões de gênero, direitos humanos, mas o momento é crítico. E aí eu lembro também do Plano Nacional de Direitos Humanos, né? Ou seja, Isso, Plano Nacional. é Não fundamental. só o Plano Nacional de Direitos Humanos, como o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, que tem um capítulo destinado à diversidade, mas o desrespeito e descumprimento na atual conjuntura é muito grande, né? O fundamentalismo religioso também não favorece. Então, é um momento bastante crítico para os nossos temas, entretanto, não vamos desistir. Nós estamos aqui em trincheira. Okay? Com certeza, e a universidade pública, eu acho que resiste por meio desses espaços, né? O Festival do Conhecimento é uma prova disso, ou seja, é importante, assim como a Semana de Iniciação Científica, né? É um espaço de visibilização das pesquisas, do diálogo da universidade pública com a sociedade e da reflexão sobre os principais temas sociais pela própria universidade pública, né, Celeste? Sem dúvida. Então, temos ainda muitos compromissos, né? A universidade mantém a sua perspectiva de gratuidade, de laicidade e de ser socialmente referenciada. Socialmente referenciada significa estar à disposição da sociedade, e é de toda a sociedade, não é só de parte, de segmento da sociedade, né? Então, vamos continuar fazendo as nossas balbúrdias, né? Vamos continuar trabalhando, ok? Nós não trabalhamos pouco. Temos muito ainda. É isso. Gratidão a todos e a todas e a todos que estiveram aqui conosco, né? E aqueles que vão nos assistir a posteriori, né? É sempre um prazer, ok? Estamos lá no NEP aguardando vocês. Um abraço a todos e muito obrigada. Henrique, obrigada aí pela parceria de sempre. Obrigado, Celeste. Agradeço a quem esteve nos assistindo, a quem vai nos assistir, e a Universidade Pública resiste. Muito obrigado.